Olá, o meu nome é Luís Graça, pertenço ao SAS Portugal e venho aqui hoje para falar um pouco sobre a aplicação de tecnologia de analítica avançada e inteligência artificial para o apoio à tomada de decisões inteligentes na área da saúde. A missão, o motto do SAS é claramente ajudar a melhorar a prestação de cuidados de saúde com um impacto claro em termos de vidas em todos os locais. O SAS tem uma presença global, uma empresa com 40 anos, claramente especializada em temas de analítica avançada, nomeadamente em inteligência artificial. Temos presença na maior parte das empresas do setor, desde prestadores de saúde, farmacêuticas. Aliás, na área das farmacêuticas somos uma referência em termos de analítica relacionada com testes clínicos e, obviamente, também aparecemos em entidades governamentais, investigação, etc. E também temos a nossa contribuição em termos de Data for Good e organizações nesta área. I work at Amsterdam University Medical Center. I'm the clinical director of the Cancer Center Amsterdam. Our mission is actually to let every patient contribute to the care of the next patient. So that means that every patient is, for us, also someone who carries valuable information about disease processes and so on. My personal group of patients that I take care of is patients with liver tumors, so liver cancer, but also metastatic tumors. We had the challenges of the enormous amounts of data that we are currently working with, the biomarkers, for instance, the DNA data, the genomic data that we have from the tumors and from the patients, together with all the scans, scanning details and so on, and putting that all together into a model to improve care for patients. And that's where SAS came in. The top-down part that we chose was let's find some use cases where we can see what it's actually what the potential is of this platform. In the use cases, we had some great results actually in image analytics, where we use CT scans of patients with liver tumors. We look whether the AI can help us to evaluate response to chemotherapy, for instance. In a more accurate and a faster way than the human eye can do. We are now capable of doing the response evaluation, as we call it, fully automated, and that's really big news. The SAS Vaya platform enables us to look into geometry of the tumor rather than diameter. This will save lives because it enables us to look more in depth into what's happening to the tumor during that chemo. It's impossible to do it without advanced analytics. And we chose Vaya to do so. O caso que trouxemos aqui, neste caso, é, obviamente, já foi auto-identificativo, portanto, é um caso em Amsterdão, na área da prestação de cuidados de saúde em oncologia, e é relevante e iremos entrar mais em detalhe mais à frente sobre alguns dos aspectos deste caso. Do ponto de vista do SAS, e é um ponto importante para nós, é que claramente os dados são importantes, mas por si só não resolvem, ou pelo menos não criam inovação. As decisões inteligentes que decorrem dos dados, essas sim. Olhando do lado esquerdo, um bocadinho toda a parte da extração dos dados, a extração dos dados de fontes diversas, a parte de modelação, incluindo algoritmos mais clássicos ou mais modernos e mais avançados como machine learning, a automatização da decisão quando ela é possível e, obviamente, a análise de impacto, seja a decisão feita por um algoritmo ou seja a decisão feita de forma manual por um especialista clínico. Onde é que se pode aplicar um bocadinho este tema da decisão em termos de dados? Bem, enfim, quase toda a cadeia de valor, desde a prestação de cuidados de saúde até à investigação, até à tomada de decisão clínica. E basicamente, consideramos que a decisão ou a tomada de decisão inteligente é crítica para a saúde. É crítica porque se espera que cerca de 2 bilhões de pessoas em 2050 tenham mais de 50 anos, porque cerca de 30% dos adultos sofrem de mais do que uma ou duas doenças crónicas, e porque o impacto em termos financeiros nos sistemas de saúde é cada vez mais impactante, ainda que, inclusivamente, hajam algumas lacunas em termos de fornecimento de cuidados. A apresentação de hoje, vamos fazer um bocadinho a apresentação em 3 prioridades mais importantes. A parte de otimização de operações de saúde, incluindo a vertente
do utente, do paciente. Uma componente focada em termos de population health, que tem a ver com estudos de população, em termos de visão 360 do utente e impactos de efeitos ambientais ou determinantes sociais. E, finalmente, 2 exemplos de soluções que podem impactar em aspectos mais financeiros ou em termos mais de logísticos da própria organização. Começando pelo primeiro, e que tem um bocadinho a ver com Healthcare Operations, temos algumas tipologias de casos de estudo. Por exemplo, o tema da otimização de recursos clínicos, sejam eles camas para cuidados intensivos, ventiladores ou pessoal clínico, ou seja, a própria análise do percurso do paciente no prestador de saúde. Uma perspectiva meramente clínica, ou seja, perceber análises, infecções, por exemplo, ou numa perspectiva de experiência do próprio utente. E, obviamente, também começam a surgir alguns casos em termos de utilização de wearables, como o relógio que eu tenho aqui, que seja em termos de wearables pessoais, ou seja, equipamentos certificados no plano clínico. Em termos dos casos que trazemos, o primeiro que trazemos é um caso centrado na prevenção da sepsis. É um caso dos Estados Unidos, neste caso da Dignity Health Hospital, em que basicamente implementaram um programa de vigilância de sepsis que permitisse, de alguma forma, utilizar a analítica para gerar alertas e recomendações preditivas relativamente a cada paciente. Para explicar um bocadinho mais em contexto este caso de estudo, a Dignity Health é uma organização que está baseada na Califórnia, tem cerca de 60 mil colaboradores na organização e, basicamente, o piloto foi realizado, e já agora isto é um caso de estudo que já tem alguns anos. Basicamente foi feito um teste em cerca de 16 locais distintos, com cerca de 69 mil pacientes, analisados por mês, do qual resultaram conclusões logo imediatas e conclusões, digamos, positivas, nomeadamente com um decréscimo de mortalidade em pacientes com sepsis na ordem dos 7%. E que também com impactos substanciais em termos da prestação do pessoal clínico, que claramente necessitou de perder menos tempo na prestação de atenção a estes pacientes. O segundo exemplo que trazemos é um caso de otimização de recursos clínicos, nomeadamente, neste caso, ventiladores e camas para cuidados intensivos. Claramente são 2 casos, é um caso americano, que é o caso da Cleveland Clinic, e um caso europeu, que é o Robert Koch Institute, no qual, basicamente, o que se fez foi montar uma plataforma analítica que pudesse recolher informação de vários sistemas, muitas vezes sistemas e dados, informação não estruturada, obviamente num dashboard, isto é um dashboard muito simples, mas que pudesse também, ao mesmo tempo, fazer alguma análise preditiva em termos de progressão da pandemia, quer por tipologia de pacientes, que fossem críticos ou assintomáticos, e com os respectivos impactos em termos da infraestrutura de suporte. Neste caso, poderia ser camas, ventiladores, e também a possibilidade de gerar cenários, ou fazer analisar vários cenários, até para várias tipologias de utentes, que pudessem perceber a alocação dos meios neste caso, nos vários municípios da Alemanha. Deixamos aqui mais algumas referências, caso queiram procurar mais informação. E já agora refiro também que o SAS produziu alguns modelos nesta área que estão disponíveis no GitHub para utilização sem quaisquer custos. Indo um bocadinho para a componente da Population Health, ou seja, da análise de indicadores de saúde na população, alguns programas, alguns casos de estudo que temos, nomeadamente sobre o tema da aderência terapêutica e prescrição e controle de prescrição de medicamentos ansiolíticos portanto, na população. O tema dos resultados em termos de saúde, ou seja, dos health outcomes, e a visão 360 do utente, numa perspectiva de lhe prestar um serviço de saúde mais completo. Os exemplos que trazemos aqui, e portanto, um que já foi referido no vídeo inicial, que é o do Amsterdam UMC, é um caso claramente focado no tema de doentes oncológicos, como foi referido originalmente, mas há alguns pontos no vídeo que não são endereçados e que gostaria de reforçar agora. Obviamente estamos a falar da correlação de múltiplos dados de várias fontes, desde a parte de imagiologia, mas também outro tipo de informação, análises clínicas, DNA, etc. Isto tudo conjugado também com todo o histórico clínico do utente ou do paciente,
nomeadamente por via de análise de técnicas de Text Analytics, que permitem aí buscar alguns dados relevantes que eventualmente não estejam não sejam logo evidentes para o clínico. Sendo que, obviamente, no final, isto é um relatório todo que é produzido para tomar a decisão humana por um especialista clínico, que é ele que, em última análise, vai dar o parecer final. O outro aspecto importante, além do tema da computação de imagem e o tema da segmentação 3D, do qual também deixo aqui um link para mais detalhe para quem queira saber um pouco mais sobre isso, a outra parte é a parte da Explainer AI. Obviamente que temos algoritmos de inteligência artificial, neste caso Convolutional Networks, Neural Networks, que fazem toda a análise dos nódulos do tumor, mas depois é importante reportar isto, ou melhor, explicar isto em linguagem que seja mais perceptível para um clínico, para perceber porquê daquela identificação. E, basicamente, é um esforço que o SARS tem tido bastante neste tema, que é, no fundo, o tema da explicabilidade dos algoritmos de machine learning. O outro exemplo é um exemplo no Nevada, nos Estados Unidos, em que claramente o Estado de Nevada implementou um projeto chamado Health in Nevada Project, em colaboração com uma instituição sem fins lucrativos, Renown Institute for Health Innovation, que o qual basicamente consistiu em que 50 mil voluntários, ou cerca de 50 mil voluntários, até o dia de hoje, se ofereceram para, com o seu material genético, ou seja, com testes de DNA, mas também muito mais informação, outros testes clínicos, mas também informação socioeconómica, de comportamental, fumar, não fumar, acesso a cuidados de saúde e ambientais, que permitisse, no fundo, fazer uma análise mais holística da saúde desses elementos, numa perspectiva populacional, mas numa perspectiva também personalizada, ou seja, a um utente, de forma até, inclusivamente, a fazer alertas e recomendações sobre alguns aspectos, hipertensão ou outros que pudessem ser relevantes para um determinado paciente. O projeto DataSphere, que é um projeto já agora na área mais dos testes clínicos, mas que é relevante até numa perspectiva quase data for good. O SAS, sendo uma referência em termos de testes clínicos, ofereceu tecnologia para apoio. Aliás, os investigadores que acedam ao projeto DataSphere podem utilizar a tecnologia SAS sem custos adicionais, mas basicamente consiste em cerca de 20 organizações, desde farmácias, hospitais, unidades de investigação, que partilharam informação anonimizada de utentes, de testes clínicos, e que basicamente estão neste momento disponíveis cerca de 155 datasets, que correspondem a cerca de 120 mil utentes em cenário de testes clínicos, num tema bastante importante como é a oncologia, que pode obviamente ajudar na contribuição do desenvolvimento de tratamentos e outros. O último aspecto tem claramente a ver com a componente mais financeira ou mais, digamos, operacional, da parte mais administrativa. O primeiro caso que trazemos é um caso claramente de codificação ICD-9 e ICD-10, até porque é um processo que normalmente é um processo muito manual, feito obviamente por especialistas médicos dedicados ao tema da codificação, mas no qual temos tido alguns exemplos em vários países, nomeadamente na Europa, de utilizar técnicas de Text Analytics, que é, digamos, um modelo de analítica avançada para análise textual, já agora textual que pode ser em várias línguas, nomeadamente em português de Portugal, em que basicamente permitiu auxiliar no processo, na automatização, não na substituição do médico codificador, mas claramente numa ajuda ao médico. Claramente com resultados em termos financeiros, de velocidade e também de erros, mas também numa perspectiva também de identificar até episódios que eventualmente estariam a ser classificados com menor criticidade e também com menor custo, e portanto identificar o episódio de uma forma mais completa. O último caso de estudo que trazemos aqui hoje é um caso até um bocado relacionado com a crise pandémica que atravessamos neste momento, que tem a ver com a monitoria da pandemia e dos casos dos utentes contaminados, que isto é feito claramente por pessoal pessoal clínico que acompanha os utentes, basicamente em termos de questionários, telefonemas, perguntas, processos estes que muitas vezes são manuais e que são lentos, e que, claramente, a tecnologia, nomeadamente a analítica, pode ajudar aqui. O exemplo que vos trago aqui é um exemplo de uma solução colaborativa que ajuda claramente neste processo de investigação, quer seja na recolha dos dados, mas também ajuda, nomeadamente, na detecção de padrões eventualmente anormais, como, por exemplo, dois utentes ou dois pacientes que tiveram, se calhar, no mesmo local, mas cujo reporte foi feito a dois delegados de saúde pública diferentes, sendo difícil conciliar a informação entre eles. Como é que nós vemos, todos os use cases que apresentámos até agora, como é que nós nos vemos a ser aplicados em casos reais?
Bom, por um lado, temos o que nós chamamos uma visão de interoperabilidade na saúde, começando do lado esquerdo, digamos, com o paciente no ponto central, mas também outros atores que são relevantes, como obviamente, o pessoal clínico, obviamente os gestores dos hospitais públicos e privados, que também têm uma questão de sustentabilidade do próprio sistema, a prestação do serviço feita em hospital ou noutros correios, ou até em casa, como muito tem acontecido atualmente. Obviamente, o ponto central do Electronic Medical Record são os sistemas, no fundo, dos registros clínicos que todos os prestadores de saúde têm, mas há um conjunto de outra informação, desde genética, o tema dos wearables, o tema de informação de domínio público, como social determinants, temperatura, condições da zona em termos de qualidade de serviço. Por exemplo, o tema do cloro na água, que pode ser um tema importante aqui, mas também outros aspectos relevantes, como novas fontes de dados, que podem ser estatisticamente relevantes para explicar uma determinada incidência e uma doença. Do lado direito temos aquilo que é a nossa especialidade em termos de análise de dados, em termos de analítica, numa vertente mais de indústria, nomeadamente com soluções que já temos disponíveis, nomeadamente no mercado mais farmacêutico e na parte mais de testes clínicos, que claramente podem ser aplicados noutros contextos, como por exemplo um Cohort Builder, uma análise de episódios, ou até a parte da comunicação com o utente ou com o paciente, que também é uma parte importante, nomeadamente em perspectivas mais proativas. Depois, obviamente, existem outras vertentes mais analíticas, que têm a ver com todo o tema da data science, que têm a ver com os temas de machine learning, mas também têm a ver com temas tão simples como ter um toolkit de analítico que esteja disponível, que seja ágil, que integre, por exemplo, com temas de open source, ou que, por exemplo, também ajude ao tema da governação, sendo que, nomeadamente quando se fala em algoritmos de machine learning, o tema da governação e o tema da explicabilidade é importante para garantir uma inteligência artificial ética e alinhada com o que são os princípios da nossa sociedade. Neste contexto, basicamente, o SaaS tem, obviamente, uma plataforma base em termos analítico, no qual assentam soluções que já referi um bocadinho, como o tema do SaaS Alpha Solutions, que tem alguns módulos especializados, como o Cohort Builder, no fundo, segmentação de pacientes, mas também tem temas como, por exemplo, o tema da integração dos dados, que é um tema pertinente nesta área, tendo em conta, muitas vezes, os múltiplos silos que existem nas organizações, e também, obviamente, temas de respeito, nomeadamente de privacidade de pacientes e conformidade com legislação, nomeadamente na área de privacidade a nível europeu. Há alguns módulos especializados, nomeadamente com algumas áreas específicas, seja um fornecedor de serviços, ou seja, um elemento, uma seguradora ou um pagador no meio deste processo. Mais orientados, por exemplo, com readmissões ou duração de estadia, enfim, de treinamento, ou eventualmente outras análises que possam ser relevantes. Do plano da solução e da utilização, quando falamos, obviamente, das soluções mais centradas na saúde, dou-vos aqui um exemplo, por exemplo, do que uma solução do SaaS em Real World Evidence, que claramente suporta testes clínicos, que é claramente uma solução para um clínico que não necessita de ser necessariamente um especialista em temas de data science. Pode-o ser, mas não é obrigatório que o seja. Em claramente tem, no fundo, toda a informação no ecrã, no screenshot de cima, em que pode ter acesso, nomeadamente, a prescrições, testes clínicos, histórico do utente, nomeadamente com classificação em CD9 e CD10, e que, no fundo, faz um filtro, uma filtragem para aquilo, no fundo, a análise do cohort ou do segmento de utentes, pacientes que pretende observar para uma análise, seja ela no plano clínico, ou seja até noutro plano, até eventualmente mais financeiro ou até mais operacional do hospital. A segunda abordagem é uma abordagem mais de data science, portanto, são ferramentas mais orientadas a data scientists, são ferramentas que podem ser utilizadas, podem ser utilizadas por um programador, e também há, no fundo, SaaS Code, ou até a integração, nomeadamente, com open source, R, Python e outros. Mas também tem a abordagem de interfaces gráficos, low code ou no code, que permitem portanto, um data science que não tem skills de programação, no fundo, fazer algumas análises. Os dois exemplos que temos aqui no ecrã é um Path Careway, que é basicamente para perceber a aderência, portanto, a utilização de diversa terapêutica ao longo do curso no episódio de saúde de um utente, e no plano de estatística analisar quais é que foram aqueles que tiveram melhor resultado ou pior resultado, e nomeadamente mudanças de terapêutica ao longo desse processo. No exemplo de baixo temos um caso de root cause analysis, que claramente tem a ver com, para um determinado conjunto de pacientes,
perceber o que é que foram as causas, quais foram as causas que foram estatisticamente determinantes para justificar um ataque cardíaco, seja a idade, ou seja até análises clínicas, seja outros fatores relevantes. Para terminar, há um ponto importante que é o tema da agilidade. Eu falei há bocado do toolkit analítico, que é, nos dias de hoje, é vital que as organizações sejam ágeis, quer na análise dos dados, quer na modelação, que a modelação utilizando nomeadamente algoritmos de machine learning, quer na parte depois de apoio à tomada de decisão e análise de impacto disto. Isto tem que ser feito de uma forma iterativa, contínua, ao longo do tempo. Pode ser feito e deve ser feito num ambiente governado, porque obviamente depois já temas também até da auditabilidade das próprias decisões, e obviamente pode utilizar conceitos de cloud, ou se tal não for possível, até pelo tema de aspectos de privacidade dos dados, pode ser também feito nas instalações dos clientes. E pronto, assim termina a minha apresentação, que espero que possamos ajudar neste caminho entre os dados e as decisões inteligentes na saúde. Muito obrigado pela vossa atenção.